Boa tarde, estamos aqui em mais uma Estação Sabiá, na TV 247, no estúdio do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e hoje tenho o enorme prazer de estar aqui com a Gisele Cittadino, que é professora da PUC Rio. Ela é coordenadora do mestrado e doutorado de Direito da PUC e é pesquisadora do CNPq. Nós vamos conversar aqui sobre a situação atual brasileira, sobre o judiciário, sobre justiça, sobre essa cultura que é o que o brasileiro pensa da justiça. Mas eu queria começar, Gisele, te perguntando uma coisa, que a gente tem visto tudo isso que está acontecendo na Lava Jato, a gente tem visto todas essas denúncias, né, do Intercept sobre a Lava Jato, e a gente não está vendo consequências disso. O que está acontecendo? Tem assim uma possibilidade do Deltan Dallagnol ser investigado, mas nada. A gente olha tudo isso, acha tudo um absurdo e nada acontece. O que você está achando? Bem, boa tarde, Regina. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É verdade, Regina, há uma certa paralisia, eu diria, né, da sociedade brasileira, uma certa paralisia do ponto de vista político, né? É como se o povo brasileiro estivesse, em alguma medida, paralisado diante de tantos fatos terríveis, né? Agora, eu acho que a gente precisa entender que, primeiro, isso não é uma novidade na nossa história, né? Nós temos uma tradição de períodos autoritários, né? A gente, na verdade, estava um pouco habituado à tranquilidade que a Constituição de 88 nos tinha dado. Porque desde o impeachment do ex-presidente Collor, né, a gente teve uma certa normalidade constitucional, né? O Itamar completou aquele mandato presidencial. Depois veio a época do PSDB, né, as duas eleições do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em seguida veio a chamada Era PT. Então foram muitos anos, né, de tranquilidade, de uma certa tranquilidade. Eu não diria tranquilidade política, porque isso a gente nunca teve no Brasil, ou tranquilidade democrática. Mas a gente teve uma certa tranquilidade política. Uma certa tranquilidade constitucional. Então não foram períodos marcados por fraturas, por golpes, por qualquer coisa que rompa essa linearidade, né? Mas foi só esse período, porque se a gente olha para trás, para a história brasileira, todos os grandes momentos políticos, né, de grandes mudanças na história brasileira, são momentos que nunca contaram muito com a participação, digamos assim, do conjunto da população brasileira. Então, uma certa paralisia é marca registrada da nossa história. Então, para a gente assim, não pensar que sempre fomos tão ativos politicamente e de repente aconteceu alguma coisa, estamos paralisados diante de notícias difíceis, né? Há muitas explicações, enfim, históricas, políticas, antropológicas, mas eu diria que talvez a principal explicação para isso é que a gente tem uma elite política claramente violenta, marcada por uma atitude de violência muito forte. Mas isso sempre foi? Sempre foi. Né? Eu andei lendo agora uns trabalhos sobre o século XIX, todas as grandes mudanças no Brasil. Né? Por exemplo, se a gente toma, eu tenho sempre falo muito isso com meus alunos, se a gente toma, por exemplo, a independência, né? O processo da independência brasileira é um processo inteiramente organizado pelas elites brasileiras. É uma parte da elite civil que se alia à elite imperial e eles constroem influenciados os estrangeiros sempre têm um papel muito importante na história política brasileira, né? Influenciados pela Inglaterra, eles organizam a saída do Brasil colônia para o Brasil Estado-nação, a partir de um processo que não conta com a participação de ninguém que possa ser descrito como povo brasileiro, né? Darcy Ribeiro tem um dos melhores trabalhos do Darcy Ribeiro exatamente
o povo brasileiro. Né? Esse povo brasileiro não está lá na proclamação, na decisão da independência. Nunca esteve em nenhum grande movimento. Olha, se a gente vai para a República, tem um livro do José Murilo de Carvalho que se chama Os Bestializados, né? Ele usa essa expressão para descrever a forma como o povo brasileiro assiste à proclamação da República, que é um outro período decisivo da nossa história, né? A gente sai da monarquia para a República através de um golpe, ou, melhor dizendo, através de um acordo feito pelo alto. Né? É uma nova mudança política importante na história brasileira, da qual também o povo brasileiro é mantido à distância. Mantido à distância porque a elite brasileira tem essa marca. É muito interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente se vê e também se representa, e somos representados como um povo muito alegre, muito simpático, muito cordial e dócil, né? Ao mesmo tempo, nós somos um povo marcado por uma violência absolutamente brutal. Basta saber que qualquer tipo de levante popular no Brasil foi sempre massacrado. Um exemplo disso é Canudos. Claro, Canudos, Contestado, Balaiada, Cabanagem, Revolta dos Malês, na Bahia. Isso mesmo. Né? Eu estava vendo, isso que eu estava dizendo no início, né? Uma série de trabalhos, um trabalho que eu li, falando sobre uma série de levantes populares no século XIX, no segundo reinado e mesmo depois da proclamação da República, cujo fim, digamos assim, da luta popular se dá pelo fim dos lutadores. Né? A elite vem, mata e massacra todo mundo, e aí termina o levante, porque não tem mais quem levante a voz. Quem levante a voz, quer dizer, a revolta acaba porque os revoltosos, né, são destruídos. Então, esse é um outro momento difícil, né? Enfim, a gente podia ver aí o processo de modernização do Brasil, quando o Brasil decide deixar de ser uma economia agroexportadora e passa a ser uma economia industrializada, essa que muda o país inteiramente, né? Quer dizer, essa também é uma decisão que se dá pelo alto. É preciso construir a classe operária no Brasil a partir de um processo que passa, inclusive, pela criação da consolidação das leis do trabalho. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem uma camada popular, que a gente não tenha camadas populares e participativas, nem estou dizendo que a gente não tem uma classe operária ativa. Tanto é que um dos partidos políticos, talvez o único partido político brasileiro hoje que tenha efetivamente legitimidade como partido político é o Partido dos Trabalhadores, né? Formado originariamente pela classe trabalhadora, pelos sindicatos de São Paulo. Então, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que as elites operam no Brasil sempre com um desprezo da democracia e com um desprezo do povo, uma espécie de demofobia. Eu odeio o povo, eu odeio o povo, eu odeio o pobre, né? E eu me identifico com os valores que não são nossos. Né? É como se a gente construísse é como se a gente fosse incapaz de construir uma ideia de nação que pudesse ser compartilhada por todo mundo que vive no país. Inclusiva, né? Inclusiva. Não, a gente sempre tem historicamente, o máximo que a gente conseguiu até hoje é incluir 60%, 70% da população brasileira, isso nos governos mais recentes, né? Porque até algum tempo atrás você tem um país cuja elite o preparava para, no máximo, 40% da população. Né? Então, a gente tem a ditadura militar. Né? A ditadura militar, quando os militares chegam no poder, em 64, no golpe, 70% da população brasileira vive no campo. 30% da população brasileira vive na cidade. Nos anos 80, quando os militares saem do poder,
né, numa transição também negociada, né, aquilo que acho que o Vanderlei Guilherme dos Santos, que nos deixou lamentavelmente há poucos dias, né? O Vanderlei, eu acho que era o Vanderlei que designava essa transição como uma transição por transação, né? Uma grande transação de todos com quase todos. É por isso também que a gente nunca conseguiu fazer uma avaliação correta, né? Buscar a verdade do que realmente aconteceu no Brasil durante a ditadura. A gente nunca conseguiu enfrentar o tema da tortura, a gente nunca conseguiu enfrentar o tema dos desaparecidos. E da violência, né? De uma violência brutal, né? Inclusive econômica, né? Um país que cresce a taxas vertiginosas mas que não distribui. Mas que não distribui renda. Sempre sou com aquele discurso de que é preciso fazer o bolo crescer para o bolo dividir. E esse bolo que nunca foi dividido, funcionou, né? A gente isso, nunca teve uma sociedade, durante a ditadura, que as taxas de crescimento foram muito altas, isso você manteve de forma violenta, né, todo um conjunto da população fora, né, do Estado, fora da nação brasileira. Quer dizer, então, essa mudança, por exemplo, essa, que eles chamam de modernização feita pela ditadura, também foi uma revolução pelo alto. Né? É um pouco paradoxal falar em revolução pelo alto, porque a gente sempre entende revolução como alguma coisa que parte da base da sociedade, mas na verdade é uma revolução pelo alto. E a única vez que houve, de fato, distribuição de renda, mínima que seja, que foi no governo do PT, claro, e que também foi uma ação do governo. Claro. Quer dizer, mas aí incluindo pela primeira vez claro, a população mais pobre, tirando muita gente da pobreza, como a gente sabe, né? Claro. Agora, quando a gente falou no começo, assim, o que acontece na Lava Jato, por que nada acontece, por que não tem consequência do que foi divulgado aí pelo Intercept, você falou por que a sociedade não reage. Mas e a justiça? E o judiciário? Porque aí eu acho que tem um outro problema, né? É que o Brasil sempre conviveu muito bem com atores políticos autoritários, né? Isso tudo que a gente mencionou até agora, todos esses movimentos políticos que você sai de um determinado momento da história e ingressa em outro momento da história, esses movimentos políticos no Brasil, eles sempre contaram com atores políticos autoritários. E eu acho que agora, desde o golpe de 2016, porque foi um golpe, né, contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, que acabara de ser eleita, né, você a partir dali começa a organizar, né, o adversário, Aécio Neves, no dia seguinte à eleição, ele disse: nós não aceitaremos o resultado desse processo eleitoral. Eles nem cogitaram a possibilidade do processo eleitoral ter sido um processo eleitoral fraudado. Não, eles simplesmente reconheciam a legitimidade, reconheciam a vitória, eles admitiam a legitimidade do processo, mas eles disseram que não vamos aceitar a decisão do povo brasileiro. Por isso que eu acho que no Brasil a gente tem que prestar muita atenção à democracia representativa. Sabe? As pessoas elogiam muito a democracia participativa. Participação popular, ter gente na rua. Sem dúvida que isso é fundamental. Digamos, o mundo democrático contemporâneo, né, seja nas vertentes dessa semana, Chile, Bolívia, se manifestando na rua, isso é uma coisa excepcional. Mas no Brasil, né, fora aquele período em que nós saímos da ditadura para a democracia, né, a campanha pela anistia, o movimento das diretas, ali você tem uma efervescência, digamos, política que você pode identificar como uma democracia participativa, mas no Brasil, especialmente por conta dessa violência das elites, o povo brasileiro sempre sinaliza as suas mudanças através dos processos eleitorais. Eles podem até errar,
de vez em quando. Como erraram agora, Como erraram agora, recentemente. né? Sem dúvida nenhuma que erraram feio. Mas é a forma como o povo brasileiro encontrou de se manifestar politicamente, de dizer eu não quero mais isso, eu quero uma coisa completamente diferente. Como se construiu em relação ao PT essa grande história que é recorrente na história política brasileira, de que trata-se de um partido corrupto e de um governo corrupto, né? Todos os governos do PT são corruptos, o Partido dos Trabalhadores é um partido corrupto. Quer dizer, isso é uma mentira tão absurda. É uma construção que é uma arma. É uma construção. Sempre foi a arma da direita. Claro, contra sempre a esquerda. foi a arma da direita. Quer dizer, contra Getúlio, o discurso do Mar de Lama, contra Juscelino Kubitschek, o discurso de que tratava-se de um grande corrupto. Juscelino Kubitschek morre e cadê a fortuna? Cadê os apartamentos à beira-mar de Juscelino? Nada disso existia. Quer dizer, essa coisa da corrupção, porque somos efetivamente uma sociedade profundamente corrupta. E não podia ser diferente. Uma sociedade em que todos os seus grandes movimentos políticos são construídos pelo alto, só pode ser uma sociedade... São negociados. Só pode ser uma sociedade corrupta. Então, a corrupção no Brasil está aqui desde 1500. Agora, as elites, em determinados momentos da história, se apropriam e se reapropriam desse discurso da corrupção exatamente para impedir os avanços sociais. Impedir os avanços e impedir que o Brasil possa ser uma sociedade que abrigue e que seja mais inclusiva. Então, em relação ao sistema de justiça, o que eu acho que é muito interessante é que o sistema de justiça é o ator político autoritário do momento. Então, essa paralisia do povo brasileiro, ela me parece natural. Por que nada acontece? Eu ainda não sei se nada acontece. Pode ainda acontecer. Eu acho que vai acontecer. É uma questão de tempo. Se vai acontecer agora, se vai acontecer daqui a 6 meses, se vai acontecer daqui a 10 anos. Né? Mas eu acho que esse movimento, né? Porque o que é que a gente tem no lugar do PT? Quer dizer, o discurso contrário ao PT foi um discurso que não levou o Brasil, ou a decisão do eleitor brasileiro, para o centro do espectro político. Ao contrário, levou a decisão do eleitor brasileiro para a extrema-direita. E para uma extrema-direita que tem 2 características muito tristes, né? Uma delas é o fundamentalismo, né? A questão do uso do fundamentalismo religioso, essa legitimação que se dá, o uso político da fé, né? E da fé daqueles que menos podem, que menos têm a capacidade de contestar, que têm menos capacidade de reagir criticamente a isso. Se depender desse governo, vão ter cada vez menos, porque vão ter cada vez o conhecimento não vale nada, né? Sem dúvida. Não interessa, né? Então, é um movimento de extrema-direita profundamente fundamentalista e profundamente fascista. Então, todos nós brasileiros estamos um pouco impressionados com essa coisa do ódio, né? De onde vem tanto ódio? Realmente. Todo mundo se porque pergunta. Nós somos tão simpáticos, tão cordiais, tão amáveis, né? De onde vem tanto ódio, né? Esse ódio sempre esteve presente na nossa história, matando a nossa comunidade. Hoje mata a nossa comunidade negra. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que, na verdade, a gente, em alguma medida, nunca abandonou a velha escravidão, quase 400 anos de escravidão, que hoje se mantém. Eu acho que o emblema é ontem o deputado anteontem, né, o deputado que aquele quebra, né, o painel que fazia uma crítica ao policial militar que mata o preto da favela, né? E ele vai lá e quebra aquilo. Que é um deputado, do PSL. Não é? Acho que ele é do PSL, é um deputado do PSL, que é um policial também. Um policial, acho que ele é coronel. Ele arrancou, para quem não sabe, ele arrancou o painel na Câmara dos Deputados, na frente de todo mundo, quer dizer, uma coisa pública, né? Gastou-se dinheiro para fazer uma exposição ali, por conta do dia da consciência negra. Ele foi lá, simplesmente tirou, quebrou, largou no chão.
nas vistas de todo mundo, nada foi feito, quer dizer, não foi chamado um segurança para tirar essa pessoa dali, porque estava destruindo uma coisa pública. E é assim que a gente está vivendo no Brasil hoje, nada aconteceu. Ele fez isso, acabou com aquilo e pronto. Né? São essas manifestações de ódio que vem junto com essa cultura fascista. Quer dizer, essa coisa de, por exemplo, você está dentro de um avião e uma parte dos passageiros resolve se manifestar contra um ex-senador da República, no caso Lindenberg Farias, do Partido dos Trabalhadores, chamando Lindenberg de ladrão, de bandido, isso dentro do avião. Ou então um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja porque o ministro é favorável a isso, ou seja porque o ministro não é favorável àquilo, não importa, mas é como se ele pudesse ser alvo dessa violência gratuita, né? Que em alguma medida se generaliza, porque acho que nunca se matou tantas mulheres no Brasil, nunca se violou tantas adolescentes no Brasil, nunca se matou tanto pessoas da negras, comunidade, né? E negras, né? E Quer pobres. Dizer, e pobres, quer dizer, você tem é quase que uma cultura licença, de violência, uma licença para matar. Uma licença para matar, uma licença para agredir, uma licença para não conviver com a diferença. Isso é que eu acho que é fundamental. E o judiciário, o sistema de justiça, ele em alguma medida se colocou nesse lugar, ou pelo menos ele foi vendido para a sociedade como o salvador da pátria. Né? A Lava Jato vai varrer a corrupção do país, né? A Lava Jato vai prender os grandes corruptos. Pela primeira vez, colar em branco. Né? O que é verdade, né? Eu me lembro de muitos anos atrás, quando se falava na CPI dos corrompidos, alguém dizia, quando é que nós faremos a CPI dos corruptores, daqueles que corrompem os deputados? Então sempre houve essa demanda da sociedade brasileira, e nisso eu acho que a elite política foi extremamente inteligente em usar isso para aceitação. Para aceitar a crítica, para convencer a sociedade de que era preciso tirar o PT, quando na verdade o PT provavelmente seja o partido menos corrupto da história e o partido mais republicano da história brasileira. Está pagando um preço alto por isso. Porque se nós tivéssemos, ao contrário do que fizemos, indicado, por exemplo, ministros para os tribunais superiores, não somente para o Supremo Tribunal Federal, ministros para os tribunais superiores e para o Supremo Tribunal Federal, a partir de critérios exclusivamente políticos, né? Como Bolsonaro anunciou, estou louco que 2020 chegue para eu colocar no Supremo Tribunal Federal o mais terrivelmente evangélico dos ministros. Quer dizer, ele diz isso sem o menor pudor. Sem o menor pudor. Né? Quer dizer, nós provocamos, quer dizer, nós somos responsáveis pela criação desse tipo de monstro que diz aquilo que não pode ser dito, sob nenhuma possibilidade para uma sociedade se manter unida. Né? Ele diz aquilo que não pode ser dito e nós todos assistimos, né? Perplexos. Né? Então, o PT fez aquilo que esse governo, né, diz que pretende fazer. Né? Quer dizer, a escolha, se tivesse havido... O PT não fez. O PT não fez. Né? Quer dizer, se o PT tivesse agido dessa maneira, nós dificilmente teríamos algum problema, por exemplo, do impeachment da própria presidenta Dilma Rousseff. E seria uma avalanche de críticas, né? Também. Seria uma avalanche de críticas também. Você imagina, né? Quer dizer, as indicações foram indicações, eu desgosto de muitas das indicações do Supremo Tribunal Federal, não pelo fato de que são PT ou não são PT, porque eu acho que um juiz que não se tem que diga ser nada. Um juiz não pode ser nada. Né? Não pode ser nada. Você não pode julgar alguém a partir de um compromisso ideológico que eu tenho com um lado ou com o outro. Você exige uma certa imparcialidade, porque senão é o campo da violência. Né? O que nos dá segurança jurídica
é exatamente a ideia, primeiro, de que a norma vale para todos. Que é imparcial. E que o julgamento será feito com base numa norma que vale para todos e um julgamento que é feito de maneira imparcial. O que não significa dizer que é feito de forma neutra. Não é isso. Mas é imparcial. Um juiz não pode ter um lado. Deveria ser, então, né? O ministro Sérgio Moro abre prazo processual na Lava Jato para que exclusivamente o Ministério Público se manifeste. Se ele vai abrir um prazo processual, ele tem que abrir um prazo processual para a acusação e o mesmo prazo processual para a defesa. Claro. Ele abre exclusivamente um prazo processual para que o Ministério Público se manifeste num processo. Ele recebe uma documentação, ele compartilha aquela documentação com o Ministério Público. A defesa do presidente da República, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os advogados Cristiano Zanin e Valesca Martins, eles pedem acesso a essa documentação. A mesma que o juiz compartilhou com o Ministério Público. E o juiz diz que a documentação está sob sigilo. Sob sigilo para a defesa, mas não está sob sigilo para a acusação. Já tinha um lado aí, claramente, desde o começo. Como é que um juiz sai do seu gabinete? Eu não sei se ele saiu do gabinete ou se ele convidou todo mundo para ir para o gabinete dele. Mas vamos supor que ele saiu, para a vergonha não ser tão grande. Como é que um juiz sai do seu gabinete e em algum local faz uma reunião com representantes do Ministério Público e com o delegado da Polícia Federal para decidir quais serão os rumos da próxima operação da Lava Jato? Isso é uma coisa inacreditável. Isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Então, ele não é um juiz, ele é um membro da força-tarefa. Ou ele que também não se confunde com a polícia. O Ministério Público não também se confunde não pode se confundir com a polícia. Não pode se confundir com a polícia. Então, nesse caso, é pior, porque você tem três polos, né? A polícia, que indicia, né? que faz a investigação, o Ministério Público, que aceita a denúncia, o juiz que vai decidir, todos reunidos. Né? Quer dizer, isso é o poder. Né? Eu lembrei agora, tem um autor, Max Weber, que ele diz o seguinte: o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima. Ou seja, Exatamente. nós não podemos recorrer à vingança privada. Eu não posso contratar, né, por exemplo, tem que ir para julgamento. É um miliciano da hora. Eu não posso contratar o miliciano da hora e encarregá-lo de ali resolver um problema meu com quem quer que seja. Isso é vingança privada, isso é, agora, é barbárie. A gente está vendo essa barbárie total. Você que é professora, esse tipo de coisa que aconteceu com o julgamento do Lula e que a gente viu, você acabou de descrever aí, isso já aconteceu antes na história do Brasil, dessa forma tão aberta? Bem, é a primeira já que vez... é uma história violenta nossa de autoritarismo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas esse papel da justiça, de um juiz, já ocorreu no Brasil antes? Bem, você tem algum... a gente seria muito ingênuo de achar que não, né? De imaginar que essa grande história de corrupção que marca os diversos processos políticos ao longo do tempo fossem processos de corrupção exclusivos da política, aí entendida como legislativo e executivo. E que o judiciário fosse uma espécie de redoma pura no meio de uma grande sujeira, né? Quer dizer, isso não é verdade. A gente sabe que... a gente sempre soube dos juízes que vendem sentenças. Sim, a gente sabe disso. Dos tribunais de justiça que... Mas eu digo assim, a ponto de impedir um político de concorrer a uma eleição onde ele está na frente. Isso sim. Eu não me lembro, realmente, não me lembro, né, nem de ter visto, nem de ter estudado casos em que o judiciário tenha sido tão ativista
no sentido de tentar liderar o processo político como agora. Claro que ele não está sozinho nisso. Você tem uma grande mídia que dá a Sérgio Moro o prêmio de um homem que faz a diferença. Né? Então você tem uma grande mídia que compartilha dessa ideia, né, de que o judiciário pode ser, digamos, a liderança política para nos tirar do mar de lama atual. Você tem isso. Mas você tem... eu agora lembrei outra coisa também. O ministro Luiz Roberto Barroso já chegou a descrever o Supremo Tribunal Federal como a vanguarda iluminista, né, a meio que conduzir os destinos da sociedade brasileira. Ele estava se referindo a essa vanguarda iluminista, justiça se faça, né, quando ele menciona as decisões do Supremo Tribunal Federal, que têm sido bastante progressistas do ponto de vista comportamental. O tema das cotas, o tema da união civil, enfim, e ele imaginou esse Supremo Tribunal Federal abrindo caminhos, porque é realmente uma força contra-majoritária e ninguém vai esperar que os parlamentos aprovem as cotas ou que os parlamentos aprovem a união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque isso pode condenar os parlamentares a não serem eleitos, porque os parlamentares costumam associar-se às maiorias, porque eles precisam das maiorias nos processos eleitorais. Então é natural esse papel contra-majoritário do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal, se é progressista em matéria comportamental, é profundamente fascista em matéria penal e em matéria política. Né? Então, eu te diria o seguinte, a gente já teve... A história do Supremo Tribunal Federal é uma história muito triste. Não poderia ser diferente num país que tem essa história política que a gente tem. O Supremo Tribunal Federal entregou Olga Benário aos nazistas. O Supremo Tribunal Federal recebeu a ditadura militar no Brasil. Compactuou, né? Compactuou. O Supremo Tribunal Federal, a DPF 153, decidiu que nós não iríamos, que a anistia valia e que nós não iríamos olhar o nosso próprio passado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ainda que pontualmente tenha algumas medidas progressistas e importantes, a história do Supremo Tribunal Federal, digamos que ela não é das melhores. Né? E nem podia ser diferente. Ele é uma instituição desse país. Está dentro desse contexto, né? Está dentro desse contexto. Eu agora lembrei de um outro filósofo, que é o Habermas. Ele diz assim: existem países que podem confiar antropologicamente em suas próprias tradições. Né? A gente confia nas nossas tradições quando a gente resolve seguir adiante com aquilo que outros começaram antes de nós. Com uma base, né? Com uma base. Então, ele fica, por exemplo, encantado, o Habermas, com a forma como a Suprema Corte dos Estados Unidos muda as interpretações constitucionais ao longo da história, mantendo um discurso encadeado. Né? Até um outro autor fala sobre o direito em cadeia. Quer dizer, você tem uma mesma Constituição lá na origem e interpretações que vão amarrando essa Constituição que antiga, vão avançando com o progresso das coisas. E vão mudando em função das lutas políticas, das demandas, das mudanças né, na das sociedade. Mudanças da sociedade. Mudanças que se dão, na maioria das vezes, na base da sociedade. Não. Isso tem sido assim, digamos, nas democracias mais consolidadas. E mudanças civilizatórias. Mudanças civilizatórias, né? E não mudanças em relação a um passado e quase sempre em direção à barbárie. E o Habermas diz assim, mas aqui na Alemanha não é assim não. Aqui na Alemanha eu não posso confiar antropologicamente nas minhas próprias tradições. Porque quando eu olho para trás, o que eu vejo é uma espécie de Deus do mal. Ele usa uma expressão em latim que ele fala Deus malignus, né? Eu vejo uma espécie de Deus do mal. Claro, ele está olhando para a Alemanha e ele está vendo uma história triste de violência, de rompimento com a institucionalidade vigente, de rupturas legais, de insegurança e a cereja do bolo do Holocausto judaico. Né?
Então ele diz, uma sociedade como essa é uma sociedade que não pode se sustentar as decisões judiciais, especialmente as decisões da Suprema Corte, na sua história. Na sua história e na sua cultura. Porque a sua cultura... Importante isso que você falou agora, na sua cultura. Na sua cultura. Ele faz uma diferença muito interessante entre o que ele chama de nação de cultura, e ele usa esse termo mais para se referir aos Estados Unidos, né? Que é uma sociedade que tem uma colonização também, foi colônia, mas uma colonização completamente diferente da nossa. A nossa colonização é uma colonização por exploração, né? Isso os alunos aprendem na escola. Aqui é uma colonização para exploração. A metrópole vem para explorar e tirar daqui todas as nossas riquezas. Não tem nenhum compromisso de construir aqui uma nação. Os Estados Unidos, a situação é diferente. Eu não estou aqui fazendo o elogio aos Estados Unidos, mas eles têm uma colonização por povoamento. Então, é um processo político muito diferenciado, né? Então, o Habermas diz assim, vocês aí até podem ter uma nação de cultura. E é por isso que vocês vão conseguindo construir essa história política amarrada a uma história constitucional, né, que por mais que haja, né, diz um outro autor, momentos de efervescência constitucional, o New Deal, por exemplo, é um momento de efervescência constitucional. Você precisa mexer na Suprema Corte para fazer os ajustes, colocar limites ali à liberdade de contrato, enfim. Mas você não tem uma insegurança jurídica que é transmitida para o conjunto da sociedade, que pode representar uma ruptura com a Constituição. Como a gente tem aqui. Como a gente tem aqui. Como a Alemanha tem ao longo da sua história. Então, o Habermas diz uma coisa que eu acho que serve muito para o Brasil. Ele diz assim, quando você não tem uma nação de cultura onde você possa sustentar a legitimidade das decisões judiciais, das grandes decisões judiciais, especialmente das decisões da Suprema Corte, você só tem a alternativa de recorrer à ideia de uma nação de cidadãos. Não uma nação de cultura, mas uma nação de cidadãos. Que é o caso da Alemanha. Que é o caso da Alemanha. Que eu acho que tinha que ser o caso do Brasil. Então, ao invés do ministro Barroso, do ministro Fux, ficarem apelando para a ideia de que a sociedade brasileira quer seguir um certo caminho em direção ao atraso, ao fascismo, sei lá o quê, né? E o Supremo Tribunal Federal é a vanguarda iluminista. Quer dizer, essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal tem que ouvir a sociedade brasileira, isso é de uma irresponsabilidade política diante da história constitucional do Brasil, que eles deveriam, mais do que qualquer um de nós, conhecer profundamente. Porque... E conhecem, né? E conhecem, mas não sei se aplica. Eu não tenho certeza se eles conhecem bem. Eu não tenho certeza. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Como que você acha, então, que a Alemanha, que não tem essa tradição constitucionalista e que viveu o nazismo, né? O fascismo mais profundo que uma nação pode viver, como é que eles foram se reorganizando e são hoje uma nação democrática sólida? É uma nação democrática, sólida, mas é importante a gente lembrar que toda hora alguém diz, na Alemanha, nós temos um passado que não pode passar. Nós temos um passado que não pode ser esquecido. E a gente não fala isso aqui, né? Não, não. Essa é a diferença? Não, essa é a diferença, né? O Habermas tem um termo que ele também usa para isso. É um autor que para ler, é um autor difícil, é um autor pesado. Mas ele tem ideias absolutamente sensacionais. E foi muito popular até no final dos anos 60. Não. Até os anos 90. Mas começou lá atrás. Mas ele tem um livro chamado Direito e Democracia, uma teoria discursiva, faticidade e validade, uma teoria discursiva do direito da democracia, que é do final dos anos 80.
Então ele tem um debate que chega até no final do século XX, né? Ele ainda está muito bem, né? Está com 89 anos, mas tem escrito coisas interessantes e pensando muito bem. Ele diz assim, gente como nós, os alemães, a gente precisa filtrar as nossas tradições, estou sendo literal, abre aspas, filtrar as nossas tradições por alguma consciência do pecado. Ou seja, a gente precisa ter um olhar crítico sobre a nossa história. Sobre os nossos erros, a gente precisa ter um olhar crítico sobre quem somos, de onde viemos, que história construímos até agora. Por que é que a gente não pode permitir que o terror do passado se repita? Então, um ministro do Supremo Tribunal Federal que diz que no Brasil de hoje, é preciso ouvir a voz das ruas, a voz do povo. Primeiro eu queria saber quem é esse povo. Quem é esse povo? Aonde está essa voz? Aonde está essa voz? O que diz essa voz? E por que que o Supremo Tribunal Federal, como é que num país como o Brasil, e como é que eles escutam? E quem eles escutam? Né? Quer dizer, num país como o Brasil, o Supremo Tribunal Federal fará o melhor possível se ele respeitar a Constituição brasileira. Se ele se mantiver já tá de preso bom tamanho, né? à Constituição brasileira, que é a única coisa que a gente tem para defender a cidadania no Brasil. É a única coisa que temos. Né? Já que a gente não tem uma nação de cultura, tenhamos uma nação de cidadãos. E nação de cidadãos se faz com respeito à Constituição. Essa que vem sendo absolutamente demolida, tanto do ponto de vista das reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Quer dizer, o senador Ulisses Guimarães dizia, né, que a nossa Constituição de 88 era uma Constituição cidadã. E ele estava coberto de razão, porque é uma Constituição que deu ao povo brasileiro um conjunto de direitos, outras constituições brasileiras deram. Mas deu ao povo brasileiro um conjunto de mecanismos processuais para concretizar esses direitos e fez o que talvez tenha sido a nossa grande ingenuidade. Construiu a Constituição um sistema de justiça muito forte, ampliando muito os poderes do Ministério Público e dando todas as garantias possíveis e imaginárias ao Judiciário, apostando que o sistema de justiça ajudaria a concretização dos direitos fundamentais. E o que a gente vê hoje é um sistema de justiça fortemente empoderado, que, ao contrário de se comprometer com uma sociedade inclusiva, ele se compromete com essa ideia, né, de que quantos ministros do Supremo a gente já viu dizendo que o Estado brasileiro é grande demais. Eles não estão lá para dizer que o Estado brasileiro é grande demais, claro, não é papel porque deles. eles não foram eleitos para isso. Quem quer que o Estado brasileiro seja mínimo, sai do judiciário, vai para a praça pública e começa a fazer discurso político para tentar ganhar voto, para ir para o legislativo e aí tentar fazer mudar. PEC. Fazer PEC, alterar a Constituição, tirar direito via reforma trabalhista, tirar direito via sistema previdenciário. Isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Dizer que tamanho o Estado brasileiro tem que ter. O papel do Supremo Tribunal Federal é interpretar a nossa Constituição da forma mais literal possível. Né? Esse caso agora da presunção de inocência é um verdadeiro escândalo. Está dito na Constituição que alguém só pode ser preso depois da sentença transitar em julgado. Isso significa, desde que o mundo é mundo, significa depois que todos os recursos forem julgados. Então me vem o Supremo Tribunal Federal com uma interpretação que eles chamam de construtivista, é o construtivismo do mal, para violar a presunção da inocência. Agora, num país que tem a tradição autoritária que a gente tem, ter um descompromisso com a presunção de inocência é uma tragédia. É uma tragédia. Uma tragédia. É uma maldade. É uma violência. A gente está vivendo um tempo de crueldade nesse país. É um tempo de crueldade. Eu acho que...
E a gente falou enfim, voltando só a um detalhe que a gente não discutiu ainda, que foi uma coisa revelada há pouco tempo, que foi a conversa do Paulo Guedes com o Moro sobre, né, o convite para ele ir ao governo, pouco antes dele deixar vazar aquela história do Palocci, né, as denúncias do Palocci, a delação do Palocci. A delação premiada. Regina, nesse ponto, e aí eu acho que é porque eu sou professora de Direito, nesse ponto eu acho o seguinte, é um pouco diferente essa informação que a gente recebeu agora. Eu não estou aqui dizendo que ela é mentirosa. Eu, ao contrário, eu até acredito que ela seja bastante verdadeira. Acho que ela ter sido revelada pelo Gustavo Bebiano é resultado, obviamente, de um ressentimento. De um ressentimento. Ele saiu do governo de uma forma muito ruim, e ele está muito aborrecido com isso, acho que qualquer pessoa estaria, e ele diz que o Paulo Guedes se reuniu várias vezes, acho que 6 vezes, o que é debaixo da conta. Antes das eleições. Antes do segundo turno das eleições, já organizando um pouco essa ida do juiz do Moro para o Ministério. Para o Estéreo. Para o Ministério, Estéreo, lembrei agora do MST. Mas eu acho o seguinte, a mesma presunção de inocência que eu invoco para Lula, eu invoco para Sérgio Moro, nesse caso específico. Que eu não invoco para os áudios do Intercept. Claro, porque aí você tem provas. Ali tem uma prova concreta. Ninguém, até o dia de hoje, disse aquele diálogo, naquela revelação... É falso. É falso. Ninguém, ao contrário, todo mundo, ministro do Supremo... companheiro de... Só fala que foi roubado. Foi isso. É verdade. Então, e além de tudo, há um julgamento no Supremo Tribunal Federal de que provas ilícitas não valem, um julgamento muito correto, provas ilícitas não valem para condenar ninguém, mas provas ilícitas valem para... começar uma investigação. Não, mais do que isso, para inocentar pessoas. Então... A Lava Jato, as denúncias do Intercept a propósito da Lava Jato podem ser legitimamente utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal para anular todos os processos que envolvam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque é óbvio que aquilo foi uma grande armação. O presidente Lula nunca foi proprietário de triplex em lugar nenhum. Todo o presidente Lula não tem um centavo encontrado em nenhuma conta de nenhum banco, nem no país, nem fora. O presidente Lula teve o cuidado de todas as palestras que fez no exterior, gravar e filmar. Todas têm recibo, todas têm prestação de contas à Receita Federal. Quer dizer, não há nada contra o presidente Lula. Eu organizei 2 livros, o Comentários a uma Sentença Anunciada e o Comentários a um Acórdão Anunciado, junto com a professora Carol Proner e outros companheiros. Os processos contra o presidente Lula são vergonhosos. Se você procurar em todos os jornais do Brasil, um único jurista, a palavra é pesada, mas eu quero me referir aqui, não é jurista iluminado, eu quero me referir a professor de direito, pesquisador de direito, advogado, juiz, promotor, procurador, defensor. Quem tem conhecimento. Qualquer pessoa da área que tenha lido a sentença de 260 páginas do juiz Sérgio Moro e diga que aquela sentença tem uma gota de sustentação ou de veracidade. Você não vai encontrar ninguém no Brasil inteiro, desde que essa sentença foi colocada no sistema e tornada pública, desde aquele dia até o dia de hoje, você não encontrará um único brasileiro, nem estrangeiro, tem que sustentação. diga, essa sentença é uma sentença bacana. Ninguém. Agora, você encontrará todos os grandes representantes do pensamento jurídico brasileiro que atuam, que pesquisam, que ensinam, mostrando as falhas, o absurdo e a violência que foi esse processo contra o ex-presidente Lula.
um absurdo que aconteceu. Eu agora me perdi, eu estava falando sobre... A gente estava falando sobre muitas coisas, a gente já falou sobre tudo. Não sei quanto tempo a gente tem, Serginho. 50 minutos. Não, então temos ainda 10 minutos para a gente conversar. Eu queria até voltar àquilo que você estava falando do Habermas, que é o seguinte, como você colocou muito bem essa questão da Alemanha, o Brasil, os Estados Unidos como exemplo, né, da cultura, de você se basear numa coisa antropológica para você seguir o seu caminho como nação. A Alemanha conseguiu fazer isso. É claro que não faz muito tempo que teve, né, se você for ver no período histórico, foi outro dia que teve. Anteontem. Foi anteontem que foi o nazismo na Alemanha. Mas a Alemanha conseguiu construir uma sociedade democrática, e isso que você disse, e o que acontece na Alemanha, declarações nazistas, declarações preconceituosas, exaltação do regime, dá em prisão. Claro. Né? E será que foi isso, quer dizer, que aconteceu no Brasil, e por que a gente não consegue avançar? É porque a gente não... Por exemplo, aquela fala do Bolsonaro na Câmara, do golpe contra a Dilma, que ele elogia o Ustra, um torturador, e foi o único, foi declaradamente o torturador, aquilo era para sair preso dali, sair algemado. Né? Isso que a gente comentou no começo do programa, de ter destruído uma parte de uma exposição pública feita dentro da Câmara por esse deputado, porque mostrava um policial tendo acabado de matar um cidadão negro, também era para ter saído dali preso. Então, o Brasil não fez esse dever de casa. E não fez por isso que você falou na tua fala inteira, que foi, aliás, uma aula aqui pra gente. Não fez porque somos uma sociedade violenta, sempre comandada, sempre negociada, o nosso avanço, pelas elites, com exceção de um período que a gente viveu democrático e republicano, que foi esse período do governo do PT, do Itamar para cá, e Fernando Henrique e o governo do PT. Como é que a gente faz para seguir, para ser um país cidadão e não ser esse país que está sempre voltando? Porque o que aconteceu agora, a gente, por conta dessas falhas em você punir esse tipo de fala que prega a violência, que prega a tortura, né? Em nenhum lugar do mundo você vê oficialmente a tortura sendo pregada. Então, como a gente não puniu isso antes, enfim, não pune, é por isso que a gente continua a ter essa ameaça sempre de retrocesso, de voltar a um tempo obscuro, de repressão, de censura. E a gente está vivendo um tempo de crueldade também, como a gente falou aqui, né? Porque tudo está sendo demolido. Todas as conquistas, os avanços de uma sociedade civilizada estão sendo destruídos. O que fazer? Essa pergunta vale quase $1 milhão. A resposta que vale. A resposta que vale. É verdade, a resposta é que vale. Mas é muito difícil, Regina, dizer o que vai acontecer, né? Eu brinco às vezes no Facebook, digo que eu tenho uma bola de cristal, né? Mas é brincadeira, né? Eu não tenho bola de cristal nenhuma, né? Eu acho que qualquer pessoa, a gente pode fazer uma ou outra avaliação, mas dizer exatamente o que vai acontecer num momento político de tanta turbulência é muito difícil, né? Ontem mesmo à noite, um jornalista importante publicava nas redes de que uma grande bomba vai estourar na semana que vem, não sei quando. Aí um outro jornalista escreve tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, como a gente pode fazer algum tipo de previsão se a gente mesmo imagina a possibilidade de que bombas são essas que podem estourar dali para frente e, né, desarrumar um contexto político que já é trágico, né? Então, é muito difícil dizer o que vai acontecer. Agora, uma coisa com certeza vai acontecer. Isso vai acabar muito mal.
né? Eu não conheço na experiência da história, eu não conheço na experiência histórica nenhuma sociedade que tenha se comprometido com o fascismo, tenha se comprometido com a extrema-direita, que tenha se comprometido com o ódio, que tenha se comprometido com a não inclusão, que tenha se comprometido com o fim da democracia e com a demofobia, com tudo que vem junto, né, tenha terminado bem. Eu acho que a gente fez uma opção eleitoral e uma opção não só eleitoral, uma opção política, né, que está consolidada, né, que está aí. Essa opção que fizemos, ela não será desmanchada, digamos, sem um custo político muito alto. Mas que foi, né? só um parênteses, mas que Claro. foi uma opção, mas também uma opção montada em cima da mentira. Sem dúvida. Né? Sem de um dúvida, bombardeamento sem de dúvida. notícias mentirosas, as tais fake news. Né? Sem dúvida, que há todo um processo de manipulação que envolveu parte do empresariado brasileiro, esse que talvez agora esteja pagando um preço muito alto com a desindustrialização que avança fortemente. Mesmo no setor agrícola também vai pagar. A situação está muito difícil, econômica, quer dizer, você tem todo um processo político que foi manipulado para que o povo brasileiro fizesse uma opção que nem foi assim tão grande, porque o adversário teve uma quantidade de votos bastante importante. Mas, de qualquer forma, o partido do Bolsonaro ganhou a eleição, e ganhou a eleição com base nesse discurso de ódio, com base nesse compromisso com um certo fascismo, com valores fundamentalistas, com valores antidemocráticos e mais do que isso, né, com esse elogio à violência, com esse elogio ao que há de pior. Então, mas ao mesmo tempo, para que o eleitor se dê conta de que foi enganado, isso não é uma coisa que acontece muito rapidamente. Não. Isso não acontece muito rapidamente. Primeiro, porque ele foi enganado. Ele precisa se dar conta de que ele foi enganado. Depois de se dar conta de que ele foi enganado, ele precisa decidir para onde ele vai. E do fato de ter se dado conta de que foi enganado, o que não é garantia, que a gente não tem garantia, porque se a gente sabe, eu vi semana passada, eu vi um vídeo de um navio português que está fazendo uma drenagem num canal na cidade do Porto. E ele joga uma terra preta no mar, porque ele está fazendo a drenagem. Então, aquilo ali foi vendido, eu vi 2 vídeos semana passada, aquilo ali está sendo vendido para a sociedade brasileira como um navio venezuelano que parou na costa do Nordeste brasileiro para jogar esse óleo negro que está contaminando as praias. Vi um outro vídeo semana passada, eu vi um outro vídeo de Marielle Franco, que eles usaram Marielle falando em algum lugar e eles, visivelmente, reduzem a velocidade e ela começa a falar e a impressão que você tem é que ela está meio bêbada ou drogada. Eu ouvi falar nesse aí. Eles estão, eu gosto muito da Marinette, que é a mãe da Marielle Franco, uma pessoa muito querida. E eu imagino a dor dessa mãe de ficar vendo isso. Vendo essa manipulação. Vendo isso. Como é que se pega uma moça que foi assassinada naquelas circunstâncias brutais e se monta um vídeo para vender a imagem de uma moça de que ela merecia morrer. Não, isso é um terror. Sabe? Agora eu acho o seguinte, a gente tem 1 minuto ali para falar, para encerrar aqui. Não, ótimo a nossa conversa, você vai voltar aqui depois. Mas eu acho assim, que tudo bem, muita gente foi enganada, muita gente não foi enganada, muita gente
quer, exatamente porque ele não enganou ninguém. Desde o primeiro dia, ele disse que era a favor da tortura, disso, daquilo. O símbolo da campanha foi uma arma. Foi uma arma, da violência, a favor da violência. E as pessoas que votaram conscientemente nele porque acham que é isso mesmo, é um número menor, não digo que seja todo mundo que votou nele. E uma parte realmente foi influenciada por esses vídeos, principalmente pessoas... Está sendo ainda. Está sendo ainda, pessoas religiosas. Isso está sendo comprovado como essas fake news continuam, esses robôs continuam a jogar tudo aqui. Então a gente quer crer que boa parte dessas pessoas foi enganada. Sem dúvida. Mas a gente tem que saber também que tem uma parte que não foi, que a gente tem esse tipo de mentalidade nessa sociedade. E quer que eu lhe diga uma coisa? Quero. Que bom que essas pessoas apareceram. Que bom. Que bom que esse racismo está aparecendo. Está aflorando como ele é. Aflorando, porque é muito bom você lutar contra um inimigo que você vê. Tá vendo, que ele se identifica, que ele aparece, que ele diz, sou racista. Eu quero mais que a população negra morra. Então, eu vejo aquele inimigo na minha frente e é muito mais fácil lutar contra ele desse jeito. O pior é você passar o resto da vida achando que o povo brasileiro não é racista, é um dos povos mais racistas da história. É o povo brasileiro. É muito racista. Mas é uma tristeza você ver ele, ao longo da história, dizer, a elite brasileira dizer ao longo da história que não é racista, que come feijoada, que dança samba, que adora a cultura negra. Como é que você vai lutar contra essa gente? Então é muito bom que eles estejam aparecendo. Se tem uma coisa boa, se tem uma coisa boa politicamente, nesse lamentável processo, é que nós conseguimos descobrir inimigos que estavam ocultos. E aí é muito mais fácil de enfrentá-los. E conhecer melhor o nosso próprio país. É isso, né? É isso. Então é isso, chegamos ao final. Gisele, você vai ter que voltar aqui. Foi ótima essa conversa, uma aula. Espero que vocês tenham gostado, como eu adorei essa conversa aqui com você. Muito esclarecedora, muito importante. E até a próxima. Espero que você volte aqui. Agradeço a todos que estão assistindo, Sérgio. E até a próxima. E a Gisele vai voltar com essa verve dela aqui, que foi maravilhosa. Obrigada, Gisele. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.